A santidade exigida por Deus, por Charles Spurgeon. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sentimos-nos mais felizes ao tocar a trombeta do jubileu, proclamando paz aos corações quebrantados, liberdades aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Mas o atalaia de Deus tem outra trombeta, que deve tocar às vezes, pois assim lhe diz o Senhor: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. Há momentos em que devemos tocar o sino. Os homens devem ser despertados do seu sono, devem ser despertados para perguntar: o que somos? Onde estamos? Para onde vamos? Não é de todo impróprio que as virgens mais sábias olhem para o óleo em suas vasilhas e que os cristãos mais sensatos sejam às vezes constrangidos a examinar os fundamentos de sua esperança, a rastrear suas evidências até o início e fazer um exame imparcial de sua condição diante de Deus. Em parte por essa razão, mas como uma visão mais ampla sobre o despertar e a elevação daqueles que estão destituídos de toda santidade. Selecionei para o nosso tópico santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Houve uma tentativa desesperada por parte de certos antinomianos de se livrarem da injunção que o Espírito Santo aqui pretende impor. Eles disseram que esta é a santidade imputada a Cristo. Não sabe eles, quando falam assim, que por uma perversão aberta proferem o que é falso? Não suponho que qualquer homem em sã consciência possa aplicar essa interpretação ao contexto. Seguir a paz com todos é a santidade. Ora, a santidade pretendida é evidentemente aquela que pode ser seguida como a paz, e deve ser transparente para qualquer homem ingênuo que é algo que é o ato e dever da pessoa que a segue. Devemos seguir a paz. Esta é a paz prática, não a paz feita por nós, mas o fruto da justiça que é semeada em paz para aqueles que promovem a paz. Devemos seguir a santidade. Esta deve ser a santidade prática, o oposto da impureza, como está escrito: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santidade de Cristo não é algo a ser seguido, quero dizer, se a considerarmos imputativamente. Isso nós temos imediatamente, ela nos é dada no momento em que cremos. A justiça de Cristo não deve ser seguida. Ela é concedida à alma no instante em que ela se apodera de Cristo Jesus. Este é outro tipo de santidade. É, de fato, como qualquer um que escolha ler a conexão pode ver, santidade prática e vital que é o propósito desta admoestação. É conformidade com a vontade de Deus e obediência ao mandamento do Senhor. É, em suma, a obra do Espírito na alma, pela qual o homem é feito semelhante a Deus e se torna participante da natureza divina, sendo liberto da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Nenhum esforço, nenhuma crítica ao texto pode alterá-lo. Lá está ele, quer os homens gostem ou não. Há alguns que, por razões especiais que eles mesmos conhecem, não gostam dela, assim como nenhum ladrão jamais gosta de policiais ou carcereiros. Contudo, lá está ela, e não significa nada além do que diz, sem santidade, santidade prática, pessoal, ativa e vital, ninguém verá o Senhor. Lidando com essa afirmação solene, terrivelmente exclusiva como é, excluindo muitos professos de toda comunhão com Deus na terra e de todo o desfrute de Cristo no céu, tentarei primeiro dar algumas marcas e sinais pelas quais um homem pode saber se tem essa santidade ou não. Segundo, dar diversas razões para aprimorar o fato solene. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E então, em terceiro lugar, implorar duramente em nome de Cristo aqueles que amam o lucro, para que possam se reconsiderar antes que o tempo acabe e a oportunidade passe.
Vocês estão ansiosos por saber se tem santidade ou não. Ora, se o nosso texto dissesse que, sem perfeição da santidade, ninguém poderia ter qualquer comunhão com Cristo, isso nos excluiria, pois ninguém que conhece o próprio coração jamais pretende estar perfeitamente conformado à vontade de Deus. Não diz perfeição da santidade, observe, mas sim santidade. Essa santidade é algo que cresce. Pode estar na alma como o grão de mostarda e ainda assim não se desenvolver. Pode estar no coração como um anseio e um desejo, em vez de algo que tenha sido plenamente realizado. Um gemido, um suspiro, um anseio, um esforço. À medida que o Espírito de Deus a rega, ela crescerá até que o grão de mostarda se torne uma árvore. A santidade, em um coração regenerado, é apenas uma criança. Não está amadurecida, perfeita em todas as suas partes, mas não perfeita em seu desenvolvimento. Portanto, quando encontramos muitas imperfeições e muitas falhas em nós mesmos, não devemos concluir que, por isso, não temos interesse na graça de Deus. Isso seria totalmente contrário ao significado do texto. Como meu propósito atual não é tanto mostrar o que é essa santidade, mas sim o que ela não é, penso que, enquanto me esforço para desenganar aqueles que não a possuem, aqueles que não estão condenados podem razoavelmente tirar algumas inferências confortáveis quanto à sua própria busca por essa graça inestimável. Bem, agora observamos 4 tipos de pessoas que tentam sobreviver sem santidade. Primeiro, ao fariseu. O fariseu se dedica a cerimônias exteriores, paga o dízimo de tudo o que possui, seus anis, sua hortelã, seu cominho, tudo, até o dízimo de sua cama de salsa ele dá. Dá esmola aos pobres, usa seus falactérios e alarga as bordas de suas vestes. De fato, tudo o que é ordenado cerimonialmente ele atende com a maior escrupulosidade, mas, ao mesmo tempo, devora as casas das viúvas, vive na prática do pecado secreto e pensa que por meio de cerimônias poderá propiciar a Deus e ser aceito. Pecador, pecador farisaico, ouça o dobre de finados de suas esperanças, anunciado por este versículo, sem santidade. E isso é algo que você não conhece, ninguém verá o Senhor. Suas cerimônias são vãs e frívolas, mesmo que Deus os tenha ordenado, visto que depositas tua confiança neles, eles te enganarão completamente e te abandonarão, pois não constitui nem mesmo uma parte da santidade. Tu não poderás ver Deus até que teu coração seja transformado, até que tua natureza seja renovada, até que tuas ações, no teor delas, se tornem tais como Deus deseja que sejam. Meros cerimonialistas pensam que podem sobreviver sem santidade. Engano grave. Falo com algum ritualista que se encontra em uma situação incômoda aqui? Falo com algum romanista que entrou em um lugar onde não as obras da lei, mas a justiça de Cristo são pregadas? Deixe-me lembrá-lo novamente, muito solenemente, meu ouvinte, que essas suas belas esperanças, construídas sobre as manobras dos sacerdotes e sobre suas próprias realizações, falharão completamente naquele dia em que mais precisar delas. Sua alma então ficará em uma nudez trêmula, quando mais precisar estar bem equipado diante dos olhos de Deus. Esses homens não conhecem a verdadeira santidade. E aí está o moralista. Ele nunca faz nada de errado em sua vida. Não é muito observador de cerimônias, é verdade. Talvez até as despreze, mas trata o próximo com integridade. Acredita que, até onde sabe, se seu livro Razão for examinado, não há evidência de um único ato desonesto. Quanto à lei, ele é irrepreensível. Ninguém jamais duvidou da pureza de seus modos desde a juventude. Seu porte tem sido amável, seu temperamento, o que todos poderiam desejar, e todo o teor de sua vida é tal
que podemos considerar um exemplo de propriedade moral. Ah, mas isso não é santidade diante de Deus. A santidade exclui a imoralidade, mas a moralidade não equivale à santidade, pois a moralidade pode ser apenas limpeza do exterior do copo e do prato, enquanto o coração pode estar cheio de maldade. A santidade lida com os pensamentos e intenções, os propósitos, as metas, os objetivos, os motivos dos homens. A moralidade apenas roça a superfície. A santidade penetra nas próprias cavernas do grande abismo. A santidade requer que o coração esteja voltado para Deus e que bata com amor por Ele. O homem moral pode ser completo em sua moralidade sem isso. Acho que poderia traçar um paralelo como este. A moralidade é um cadáver doce e belo, bem lavado e vestido, e até embalsamado com especiarias. Mas a santidade é o homem vivo, tão belo e amável quanto o outro, mas tendo vida. A moralidade jaz ali, da terra, terrena, prestes a ser alimento para a corrupção e os vermes. A santidade aguarda e suspira com aspirações celestiais, preparada para ascender e habitar na imortalidade além das estrelas. Essas duas são de natureza oposta. Uma pertence a este mundo, a outra pertence àquele mundo além dos céus. Não se diz no céu, moral, moral, moral és tu, ó Deus. Mas, santo, santo, santo és tu, ó Senhor. Você percebe a diferença entre as duas palavras imediatamente. Um, como é gelado, o outro, ó, como é animado. Isso é mera moralidade e isso é santidade, moralista. Sei que falo com muitos assim. Lembrem-se de que sua melhor moralidade não o salvará. Você precisa ter mais do que isso, pois sem santidade, e isso não vem de você, deve ser dado a você pelo Espírito de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Outro indivíduo que pensa em sobreviver sem santidade e que conquista uma boa reputação em certos círculos é o experimentalista. Você deve estar ciente de que existem alguns professas seguidores de Cristo cuja vida religiosa é toda voltada para dentro. Para dizer a verdade, não há vida alguma, mas a própria profissão deles é que tudo é voltado para dentro. Tive a infelicidade de conhecer um ou dois deles. São faladores loquazes, discursando com grande satisfação de si mesmos, mas críticos ferrenhos de todos que diferem deles, mesmo que sejam no mínimo grau, tendo um padrão ordenado quanto à extensão adequada que a experiência cristã deve atingir, decepando a cabeça de todos que fossem mais altos do que eles e esticando pelo pescoço todos os homens que por acaso fossem um pouco mais baixos demais. Conheci algumas dessas pessoas. Se o ministro dissesse dever no sermão, eles pareceriam que nunca mais o ouviriam. Ele deve ser um legalista morto, um homem da letra, acho que o chamam. Ou, se são exortados à santidade, ora, dizem que são perfeitos em Cristo Jesus e, portanto, não há razão para que pensem em perfeição na obra do Espírito interior. Gemer, resmungar, discutir, denunciar, não buscando a paz com todos, mas incitando contendas contra todos, esta é a prática de sua religião. Este é o cume ao qual escalam e de onde olham com indisfarçável desprezo para todos aqueles vermes abaixo que se esforçam para servir a Deus e fazer o bem em seus dias e gerações. Agora, peço que se lembrem de que, contra homens como estes, há muitas passagens das Escrituras que se opõem de forma muito distinta. Creio que esta é uma entre muitas outras. Senhores, podem dizer o que quiserem sobre o que sonham ter sentido. Podem escrever o que quiserem sobre o que imaginam ter experimentado. Mas se a sua própria vida exterior for injusta, profana, mesquinha e sem amor,
você não encontrará crédito entre nós quanto ao seu estar em Cristo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. No momento em que você conhece um homem que está bêbado em uma noite de sábado e depois aprecia a pregação de fulano de tal em um domingo, no momento em que você conhece um homem que pode lhe dizer o que o Filho de Deus deve ser e então se mostra exatamente o que ele não deve ser, simplesmente deixe a companhia dele e deixe-o ir para o seu próprio lugar. E onde é esse lugar? Judas pode lhes dizer: ó, cuidado com esses voadores altos, com suas asas de cera, subindo até o próprio sol. Quão grande será a sua queda, quando aquele que sonda todos os corações abrir o livro e disser: tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Quando deixastes de fazer um destes meus pequeninos irmãos, a mim o deixastes de fazer. Existe outra classe de pessoas, felizmente menos do que antes, mas ainda existem algumas entre nós, os opinativos, que pensam que podem viver sem a santidade. Às vezes, também tive o infortúnio de conhecê-los. Eles aprenderam um credo sólido, ou talvez um credo errôneo, pois há tantos arminianos quanto calvinistas nessa linha. Eles pensam que se apoderaram da verdade, que são os homens e que, quando morrerem, os fiéis desaparecerão dentre os homens. Eles entendem teologia com muita precisão, são mais sábios que seus mestres. Eles podem uma linha divisória entre o lado oeste e noroeste. Não há dúvida de que são mestres em teologia. Se os seus diplomas fossem por méritos, teriam sido apelidados de DD anos atrás, pois sabem tudo e se orgulham bastante disso. E, no entanto, esses homens vivem uma vida de fede, até mesmo as narinas, de quem não faz profissão de religião. Temos alguns assim em todas as congregações. Gostaria que você não viesse aqui. Se pudéssemos lhe fazer bem, ficaríamos felizes em vê-lo, mas você causa tanto dano aos demais e traz tanto descrédito à causa em geral, que seu quarto seria melhor do que sua companhia. Você ouve o sermão e, às vezes, talvez tenha a condescendência de falar bem do pregador, que preferiria que você não o fizesse. No entanto, depois que o sermão termina, no caminho para casa, pode haver uma porta de bar aberta a 1 hora da tarde e o irmão se refresca e talvez o faça muitas vezes. Mesmo que seja dia santo, é tudo a mesma coisa e ainda assim ele é um filho querido e precioso de Deus. Sem dúvida, ele o é em sua própria estima. E então, durante a semana, ele vive como os outros vivem e agem como os outros agem. E assim se congratula por conhecer a verdade e entender as doutrinas do Evangelho, e, portanto, certamente será salvo. Fora, homem, fora, abaixo as suas esperanças. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não há grandes palavras de faladores prontos, nem meras doutrinas que serão suficientes. Corações partidos e caminhantes humildes, estes são queridos aos olhos de Jesus. Obra do coração, transformada posteriormente em obra da vida. É isso que o Senhor quer. Você pode perecer tanto com doutrinas verdadeiras quanto com falsas, se perverter a doutrina verdadeira em licenciosidade. Você pode ir para o inferno pela cruz, tão certamente quanto pelo teatro ou pelo mais vil dos pecados. Você pode perecer com o nome de Jesus nos lábios e com um credo sólido selado no próprio peito, pois aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, se algum de vocês pertence a qualquer uma dessas 4 classes, creio que não pode deixar de saber disso, e sendo destituído da santidade evangélica, tem bons motivos para lamentar seu caráter e temer por seu destino.
Mas para ajudá-lo ainda mais, irmãos, é destituído da verdadeira santidade aquele que consegue olhar para trás, para seus próprios pecados passados, sem tristeza. Ó, pensar em nossas vidas passadas. Alguns de nós conhecemos o Senhor aos 15 anos de idade, mas aqueles 15 anos de não regeneração, jamais o esqueceremos. Outros podem dizer, só o conhecemos aos 50 ou 60 anos. Ah, meus queridos irmãos, vocês têm muito o que chorar, mas também temos aqueles de nós que conheceram o Senhor na infância. Posso recordar a misericórdia de Deus com alegria, mas espero nunca ser capaz de recordar meus pecados com complacência. Sempre que um homem olhar para qualquer uma de suas falhas e deficiências passadas, deve fazê-lo através de lágrimas. Alguns homens recordam suas vidas passadas, falam de seus antigos pecados e parecem enrolá-los sob a língua como um doce petisco. Eles revivem seus pecados, como foi dito de Alexandre. Ele lutou suas batalhas novamente e 2 vezes ele matou os mortos. Há aqueles que se deleitam com a lembrança de suas iniquidades, revivem suas vidas em imaginação, recordam algum ato de lascívia ou algum ato de infâmia, e ao refletirem sobre isso, não ousam repeti-lo, pois sua profissão de fé seria arruinada, mas amam o pensamento e o cultivam com entusiasmo vicioso. Você não é amigo da verdadeira santidade, mas um completo estranho a ela. A menos que o passado lhe cause profunda tristeza e o faça cair de joelhos para chorar e esperar que Deus, por amor de Cristo, o tenha apagado. E tenho certeza de que você não sabe nada sobre a verdadeira santidade, se consegue ansiar por qualquer futura indulgência de apetites sensuais com um certo grau de deliciosa antecipação. Tenho aqui um homem, um cristão professo, que formou algum plano em sua mente para satisfazer a carne e desfrutar de iguarias proibidas quando surgir uma oportunidade? Ah, Senhor, se consegues pensar em tremer nas coisas que podem surgir em teu caminho, suspeito de ti. Quem me dera que suspeitasses de ti mesmo. Desde o dia em que alguns de nós conhecemos a Cristo, sempre acordamos de manhã com medo de renegar nosso Mestre naquele dia. E há um medo que às vezes me assombra, e devo confessá-lo, e se não fosse pela fé em Deus, seria demais para mim. Não consigo ler a vida de Davi sem algumas emoções dolorosas. Durante toda a sua juventude, sua vida foi pura diante de Deus e a luz dos vivos brilhava com um brilho glorioso. Mas quando os cabelos grisalhos começaram a se espalhar por sua cabeça, o homem, segundo o coração de Deus, pecou. Às vezes, sinto-me inclinada a orar para que minha vida chegue a um fim rápido, para que, porventura, em alguma hora ruim, alguma tentação me sobrevenha e eu caia. E você não sente o mesmo? Consegue olhar para o futuro sem medo? Nunca lhe passou pela cabeça: aquele que pensa estar de pé ainda pode cair, e a própria possibilidade de tal coisa não o leva ao trono da misericórdia de Deus, e você não clama: sustenta-me e estarei seguro? Não há doxologia nas Escrituras que eu aprecie mais do que aquela no final da epístola de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com grande alegria perante sua glória, a ele seja a glória. Digo-lhe que é um estranho à santidade de coração se consegue ansiar por uma queda futura sem grande alarme. Novamente, penso que você tem grandes motivos para questionar, a menos que sua santidade seja uniforme. Quero dizer que sua vida é angelical lá fora e diabólica em casa. Você deve suspeitar que é em casa que você é o que realmente é. Eu questiono se algum homem é muito melhor do que sua esposa e família pensam que é, pois eles, afinal,
nos veem mais e sabem a verdade sobre nós. E se, Senhor, embora pareça amável, cristão e piedoso para quem passa no púlpito, na plataforma ou na loja, seus filhos notarem sua falta de gentileza, sua falta de afeição paterna por suas almas, e sua esposa tiver que reclamar de sua dominação, da ausência de tudo o que é semelhante a Cristo, você pode astutamente suspeitar que há algo errado no estado de seu coração. Ó senhores, a verdadeira santidade é algo que se manterá noite e dia, em casa e fora, na terra e no mar. Não está bem com Deus aquele homem que não faria na escuridão o mesmo que faria na luz. Quem não sente? Se todos os olhos me olhassem, eu não seria diferente do que sou quando nenhum olho me olha. O que me mantém correto não é o julgamento e as opiniões dos homens, mas o olhar do onipresente e o coração do Senhor que me ama. Sua obediência é uniforme? Alguns fazendeiros que conheço no interior mantêm uma profissão respeitável na aldeia onde vivem. Eles vão a um local de culto e parecem ser pessoas muito boas, mas há um jantar de fazendeiro uma vez por ano. É apenas uma vez por ano, e não diremos nada sobre como eles voltam para casa. Quanto menos se disser, melhor para a sua reputação. É apenas uma vez por ano, eles nos dizem, mas a santidade não permite dissipação nem mesmo uma vez por ano. E conhecemos alguns que, quando vão para o continente, por exemplo, dizem: bem, não precisamos ser tão exatos lá, e, portanto, o sábado é totalmente desrespeitado, e as santidades da vida cotidiana são negligenciadas, tão imprudentes são em suas recreações. Bem, senhores, se sua religião não tem garantia de ser mantida em qualquer clima, ela não serve para nada. Gostei da observação que ouvi de um dos marinheiros a bordo do navio ao cruzar o canal da Irlanda. Um passageiro disse para provocá-lo: o senhor não gostaria de frequentar um certo lugar de diversão? Que ele mencionou. Bem, senhor, disse o marinheiro, vou lá sempre que quiser. Tenho uma religião que me permite ir sempre que achar conveniente. Ah, como é isso? Perguntou ele. Porque eu nunca gosto de ir, foi a resposta. Não me afasto por causa de nenhuma lei, pois não é um desafio para mim, mas eu ficaria infeliz em ir lá. Certamente o peixe, se lhe perguntasse se não queria voar, responderia: não, estou feliz porque não tenho permissão para voar, não é o meu elemento. Assim, o cristão pode dizer: não sou infeliz porque não passo as minhas noites na sociedade mundana, porque não participo das suas folias e libertinagens. Não é o meu elemento e eu não poderia apreciá-lo. Se você me arrastasse para baixo, seria um martírio que, para o meu espírito, seria igualmente repulsivo e doloroso. Você é um estranho à santidade, se o seu coração não sente que se revolta com a ideia do pecado. Então permita-me ainda observar que aqueles que conseguem olhar com deleite ou algum grau de prazer para os pecados dos outros não são santos. Sabemos de alguns que não perpetram uma piada indecorosa, mas, se o outro faz e há um riso provocado por alguma observação não muito decente, eles riem e assim sancionam a impropriedade. Se há uma canção suave cantada em seus ouvidos que outros aplaudem, embora não consigam se juntar aos aplausos, ainda assim eles secretamente a apreciam. Eles revelam uma espécie de gratificação que não conseguem disfarçar. Confessam um entusiasmo que admira a sagacidade, embora não possa endossar o sentimento. Eles ficam felizes por o ministro não estar lá. Ficam felizes por pensar que o diácono não os viu naquele momento. Ainda assim, se pudesse haver uma lei estabelecida para tornar a coisa bastante respeitável, eles não se importariam. Alguns de vocês conhecem pessoas que caem nessa armadilha.
Há cristãos professos que vão aonde você outra hora não pode ir, mas, vendo que eles fazem isso, você também vai, e lá vê outros envolvidos em pecado, e isso se torna respeitável porque você o tolera. Há muitas coisas neste mundo que seriam execradas se não fossem os homens cristãos a elas, e os ímpios dissessem: bem, se não é justo, não há muito mal nisso, afinal, é inocente o suficiente se nos mantivermos dentro dos limites. Atenção, 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 professor. Se o seu coração começa a sugar a doçura do pecado de outro homem, ele é doentio aos olhos de Deus. Se você consegue sequer ignorar a luxúria de outro homem, pode ter certeza de que logo fechará os olhos para a sua própria, pois somos sempre mais severos com os outros homens do que com nós mesmos. Deve haver uma ausência do princípio vital da piedade quando podemos nos tornar participantes dos pecados de outros homens, aplaudindo ou unindo-nos a eles na aprovação deles. Examinemo-nos escrupulosamente, então, para ver se estamos entre aqueles que não têm evidências daquela santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. Mas, amados, esperamos coisas melhores de vocês e coisas que acompanham a salvação. Se você e eu, como os olhos de Deus, sentimos que seríamos santos se pudéssemos, que não há um pecado que desejamos poupar, que seríamos como Jesus, se pudéssemos, que preferiríamos sofrer aflições a cair em pecado e desagradar ao nosso Deus, se o nosso coração estiver realmente reto nos estatutos de Deus, então, apesar de todas as imperfeições que lamentamos, temos santidade, na qual podemos nos alegrar e orar ao nosso Deus gracioso. Termine, então, tua nova criação, que sejamos puros e imaculados.